Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião do Alternativas para Ela. E hoje nós temos aí uma convidada super especial, é a doutora Rosa Maria de Deus de Souza, da UNB, e eu vou ter que ler o currículo dela porque é muita coisa. A mulher é bem instruída, deixa eu pegar aqui, vamos lá, ó. A Rosa possui graduação em Engenharia de Alimentos, tá? Pela Faculdade Integrada da Terra de Brasília, Biomedicina, Naturologia, pós-graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho, controle de qualidade de alimentos vegetais, vigilância sanitária, naturopatia clínica, direito do trabalho, nanotecnologia farmacêutica. Isso é muito interessante, a gente vai falar um pouquinho disso, porque isso é super. É mestrado em nutrição humana pela Universidade de Brasília, doutorado em agronomia pela Universidade de Brasília, pós-doutor em agronegócio, pesquisando plantas alimentícias não convencionais, as famosas PANCs, que são muito legais também, tá? Atualmente, professora colaboradora da Universidade de Brasília, professora titular da faculdade da UFS, tem experiência na área de gestão de projetos, ciência, tecnologia de alimentos, atuando principalmente nos temas de pesquisa, né, com plantas alimentícias não convencionais, que são as PANCs, né? Plantas medicinais, entre elas a moringa oleífera e desenvolvimento de suplementos alimentares e alimentos funcionais, usando como ingredientes folhas, raízes, cascas e talos das plantas. E isso, gente. Só isso. Várias, várias graduações, vários cursos e muito conhecimento para compartilhar com a gente, né, nessa noite de hoje. Eu estou trazendo ela para vocês porque eu sei que muitos de vocês estão enfrentando, né, além do diagnóstico da ela, várias outras condições que acabam vindo juntos, né? E às vezes a solução de alguns dos nossos problemas estão no nosso quintal, né? Às vezes alguma planta que a gente tem, algum chazinho pode realmente fazer diferença, tá? Muitas vezes a gente acaba correndo para a farmácia, correndo para os alopáticos, isso pode acabar piorando, né, nossa condição geral de saúde. Então, quanto mais natural, a gente sempre prega por isso, né? Quanto mais natural, melhor. E seja bem-vinda, Rosa, na noite de hoje com a gente. Obrigada. Meu currículo não está atualizado. Tem uma pós que eu fiz que eu não coloquei aí ainda, ela é fitoterapia e plantas medicinais. Perfeito. Depois eu vou atualizar. Falta coisa ainda, né? Ai, gente, Falta. eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente aqui em Brasília. A gente teve uma ótima conversa. E quando eu escutei ela falando, falou, não, gente, ela tem que compartilhar isso, né, com as pessoas. Então vamos começar, né? A gente vai falar um pouquinho de fitoterapia e muita gente não sabe nem o que é, Rosa. Vamos começar por aí, né? Começar do começo. O Eu que é eu fitoterapia? esqueci de cumprimentá-los. Boa noite a todos, né? É muito bom estar aqui com vocês e assim, quanto mais eu estudo, mais eu me sinto responsável em transmitir os conhecimentos e as informações para as pessoas e contribuir de alguma forma para a melhoria da qualidade de vida e alimentação, né? Ótimo. Então, Sim. a fitoterapia é você estudar as plantas, né? Estudar os princípios ativos das plantas para melhorar a saúde. É uma prática terapêutica, né? Usando as plantas medicinais, que também pode ser as alimentícias não convencionais, que têm propriedades medicinais, e a gente trabalha no sentido de prevenção de doenças, principalmente, mas algumas situações já atua na doença já instalada. Então, tipo, ó, a ciência já comprovou, né, que tem eficácia. Você pode falar um pouquinho sobre a eficácia da fitoterapia no tratamento de doenças crônicas e degenerativas? Porque muita gente acha que chá é para curar gripe e acabou. Entendeu? Então vamos falar um pouquinho mais a fundo, assim, realmente no tratamento de doenças, né, reais. Eu tenho várias situações, vários casos, né, que eu
que eu contribuí para melhoria da qualidade da saúde da pessoa. Inclusive, as doenças crônico-degenerativas são doenças que elas vão acometendo o organismo ao longo da história, né? Ao longo da vida da pessoa. E quando ela é crônica e vai causando degeneração nos órgãos e tecidos, de uma forma geral. Então, essas doenças, elas trazem um prejuízo muito grande, porque a pessoa vai sofrendo aos poucos, né? Por exemplo, as osteomusculares. Você começa a sentir uma dorzinha, você começa a dificultar os movimentos, você pegar uma coisa, a mão já não, os dedos já não correspondem, dor nas pernas, nos pés. Então, aí ela vai começando e vai aumentando progressivamente ao longo da sua vida. A hipertensão, né? O diabetes tipo 2, as doenças neurológicas, algumas delas também são crônico-degenerativas, e assim, as plantas atuam de forma muito importante. Agora, falar de plantas medicinais, a gente não pode esquecer dos cuidados necessários antes de qualquer uso de qualquer planta, né? A gente precisa saber a origem da planta, porque não dá para colher planta medicinal em qualquer lugar, né? A planta ela não pode estar na beira de estrada, que ela vai absorver o CO2 dos carros que passam ali por perto e vai comprometer a qualidade. A gente tem que observar com atenção a qualidade, o tempo de uso, as necessidades da planta, se elas foram atendidas. Cada planta tem uma característica própria. Então, tem plantas que você consegue colher ela bem pequenininha, outras não, outras você precisa esperar um prazo maior. Isso tudo faz parte da eficácia do tratamento. Qual a parte da planta que você usa? Você tem que saber, tem que conhecer a planta, né? Não dá para pegar qualquer planta. E além disso tudo, é interessante ter um acompanhamento de alguém, um médico da saúde ou médico fitoterapeuta que tem conhecimento suficiente para te assegurar um uso correto das plantas, né? E com eficácia. Então, por exemplo, aquela plantinha que a gente tem ali na beira da estrada, passando assim na pista e vê aquela planta, ah, isso daí é medicinal, tá? Vou parar, vou pegar e vou usar. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Ela é acometida por causa da poluição dos carros que passam ali da descarga, né, combustível que vai soltando o CO2 no caminho e compromete a eficácia. Então, assim, eu no meu doutorado, eu pesquisei muito a questão de cultivo de plantas, porque é interessante você conhecer toda a cadeia quando você vai trabalhar com algo natural. Então, E o que mesmo que eu que seja observei? natural, não quer dizer que seja 100% seguro. Você tem que fazer da maneira correta. Plantas que você coleta em locais onde tem outras plantas convencionais, tipo cultivo de soja, cultivo de outras plantas que requer defensivos agrícolas, elas devem ser descartadas, não pode usar. Então, Entendi. assim, ser plantas naturais, de preferência plantadas de forma orgânica, sem uso de químicos. Entendi. Isso é uma boa dica que o pessoal muitas vezes não leva em consideração, né? Tipo, ah, eu vou passar ali, eu vi um pé de pariparoba, por exemplo, né? Que Uhum, a gente conhece pariparoba, capeba, que é um super medicinal, né? A gente sempre usa em casa com fígado, é rico em vitamina E, é uma planta ótima. E que dá na beira da estrada, dá no meio do bananal. Aqui, por exemplo, aqui não, né? Onde meus pais moram, que tem plantação de banana, que os caras jogam veneno de avião, sabe? E o pessoal vai lá, eu vou uhum. cortar e vou fazer um chá. Não é uma boa ideia, então é bom sempre ter uma boa Não, procedência. A gente acaba fazendo tem que- isso, acaba cometendo esse erro. Interessante isso. Levar pois em é, isso consideração. passa desapercebido para quem não busca conhecimento mais aprofundado. E daí, às vezes, as pessoas usam as plantas e falam, ah, mas não fez efeito, disse que era boa, fazia isso e aquilo, e não fez efeito. Então, assim, Me senti é, vamos, vamos, pior. vamos investigar para ver de onde veio essa planta, né? Então, a gente tem que saber, a matéria-prima é fundamental, né? Não, e aí, além da matéria-prima, a gente tem que saber o quê? A segurança na dose.
né? Não é porque é uma planta que a gente pode usar a quantidade exagerada, né? Sempre tem que ter cautela. Entendi. E vamos falando nisso, ó, como que os compostos bioativos presentes nas plantas agem dentro do nosso organismo? Como que isso Então, funciona? O pessoal entender que realmente tem um caminho, né, que segue os bioativos, né? sim, eles podem agir de formas diferentes. Por exemplo, eles podem ter uma interação com o receptor, né? Eles podem se ligar a receptores específicos no organismo e, com isso, eles evitam que você tenha doença. Por exemplo, os antioxidantes, principalmente as vitaminas, os carotenoides, né, os flavonoides, eles se ligam aos radicais livres das células e evita que até a formação de um câncer. Então, quando ele liga, ele vai evitar que aquela célula morra, que aquela célula se transforme em uma outra coisa, né, no caso da apoptose. Então, isso é uma coisa interessante e função dos compostos bioativos. Eles podem também se ligar a enzimas. Nós temos enzimas que elas podem reagir de uma forma não muito legal dentro do organismo. Então, tem receptores que inibem a ação dessas enzimas, que vêm das plantas. Então, a gente tem plantas maravilhosas com essas ações que traz esses benefícios para o sistema imunológico, para de uma forma geral, para a saúde da gente. Então, assim, vamos falar, plantas podem substituir medicamentos sintéticos? Essa é uma questão muito polêmica, Pode ser não polêmica é? aqui, não tem problema. Qualquer coisa a gente posta em outra plataforma, não precisa ser no YouTube. A gente tem outra, a gente tem uma segunda plataforma para assuntos polêmicos. Se O a pessoal gente tem que for entender, pode seguir, substituir? se a gente for seguir o que manda o protocolo médico, porque o que que acontece, Tabita? Hoje eu faço pesquisa junto com o pessoal da UNB, lá da medicina, da nutrição, da agronomia, da farmácia, e o que que eu observo? Os profissionais de saúde, eles veem muito pouco sobre plantas para tratar os problemas de saúde. Então, por exemplo, os médicos hoje, é muito polêmico isso também. Eles são pressionados dentro da faculdade, antes mesmo de entrar no mercado, nos hospitais para começar a trabalhar, a receitar os químicos. Então, a indústria farmacêutica pega muito pesado. Então, eles não têm conhecimento sobre os princípios ativos e a importância das plantas como deveria ter. Passa batido, sabe? A maioria das coisas. Então, se você tem um médico naturalista, ele buscou conhecimento depois da graduação. E aí, ele vai ensinar, ele vai te impulsionar a usar aquilo que a indústria farmacêutica disponibilizou para ele, porque ele também vai ter um percentual de valor financeiro em tantas receitas que ele passar, ele vai ganhar tantos por cento, sabe? Quando o remédio é controlado. Então, ele vai, se não for uma pessoa coerente e honesta, ele vai optar por isso. E o que que acontece? Aí as pessoas tomam aquele remédio para tratar uma doença e aí não lê nem a bula, não vê os efeitos colaterais, as contraindicações. Aquele medicamento vai surgir dali um monte de outras doenças, diferente das plantas. As plantas, se você usa com responsabilidade, com cautela, na dose certa, os efeitos colaterais são quase nulos. Então, você vai tratar realmente uma doença e vai ficar livre dela. Por exemplo, eu fui hipertensa. O que que os médicos falam da hipertensão arterial? Não tem cura, você vai ter que tomar captopril, esses remédios químicos aí a vida inteira. É crônico, degenerativo. Eu me curei com as plantas, com a alimentação, sabe? Então, assim, ninguém fala que hipertensão tem cura, mas tem, né? Então, assim, associar as plantas e a alimentação a um medicamento químico, eu não quero para mim. Mas eu não posso falar para as pessoas não fazer isso.
Por quê? Porque a ética profissional, assim, da maioria dos médicos, eles não aceitam um tipo de informação dessa. Você não pode usar plantas tomando um químico, ou então você tem que usar os dois. Eu, assim, por exemplo, já tratei pessoas com câncer. O que que eu recomendo? O câncer, quando ele, dependendo da situação e do estágio, necessita realmente de um tratamento químico, né? Então eu falo, associe a planta ao químico que você está tomando para não danificar tanto o seu organismo, porque danifica muito, né? Você mata a defesa do seu organismo com esse tratamento químico. E assim, a gente sabe que tem plantas que já demonstraram eficácia no controle dos cânceres, né? De vários cânceres. Você é testemunha disso. Sim. E agora, se você for com isso para a mídia, você pode ser até assassinado, porque não é admitido você falar que câncer cura com plantas, não é permitido, né? Então, assim, a gente trabalha meio que apreensivo. A gente tem que saber como você chega nas pessoas e aquela pessoa não foi ainda manipulada pelo sistema, né? Então ela não está ainda acreditando que as plantas não têm importância. E aí você consegue chegar e fazer um bom trabalho. Vou contar uma outra, dar um outro exemplo, pode? Pode ficar à vontade. Então, eu tenho um amigo que ele tem, na época, ele tinha 72 anos e ele apareceu com um sangramento, ele estava urinando sangue. E aí ele procurou o hospital, foi no início da pandemia. Ele procurou o hospital, o médico fez os exames e falou para ele: Olha, o senhor está com um câncer agressivo e esse câncer, ele tem que ser, esse tumor tem que ser retirado quanto antes. Aí deu para ele lá uma lista de pedido de exames para ele fazer e voltar no hospital para fazer a cirurgia, porque senão ele não ia sobreviver. Os exames e foi fazer, entrou a pandemia, fechou tudo. E ele não tem recursos financeiros para fazer no particular, não tinha, né? E aí, ele urinando sangue com 72 anos de idade e sem um medicamento para tomar, e sem conseguir fazer os exames, sem conseguir voltar no médico, sabendo que o câncer era agressivo. Aí ele me procurou e eu preparei um protocolo de plantas e ele começou a usar do jeito que eu falava, ele usava. Isso foi no mês de março. Quando foi em agosto, ele precisou ir no hospital e apareceu um cálculo renal nele, aí eu fui com ele. Quando a gente chegou no hospital, o tumor dele, aí ele foi encaminhado para a cirurgia. O tumor dele, que era de 4 centímetros, estava 2 centímetros. Não deu metástase. Dentro da bexiga foi feita uma raspagem, não precisou fazer quimioterapia. Então, ele fez um tratamento paliativo e está vivo até hoje. Caraca! E o médico deve ter Desse- ficado impressionado, né? Tipo, o que que você fez? Então, são várias situações, né? Várias plantas que contribuem para isso, né? Mas isso é uma prova de que tem solução, Do né? Que poder que assim, a elas gente não. têm. Tá, que se você parar para pensar, a medicina moderna, ela é moderna. Entendeu? Há 100 anos atrás, não tinha esse tanto de medicamento que tem hoje. Era o médico da família, eles tratavam as pessoas com plantas. Com plantas, Não, exatamente. era assim, não tinha muito o que ser feito, né? Então, depois que começou toda essa questão da indústria farmacêutica e tudo mais, e a questão é que a gente vê muitas pessoas ficando mais e mais e mais doentes, muito mais doentes do que deveriam estar, né? Isso é complicado, muito. Isso aí é uma coisa assim que muitos estão se despertando para isso, né? Mas ainda tem muito a se caminhar e a se falar a respeito desses tratamentos naturais. Que legal. E assim, na sua visão, quais são as plantas mais poderosas e menos exploradas, assim, para a gente falar das mais legais? E são tantas, né? Mas, Sim. por exemplo, a moringa oleífera é
milagrosa. É Nós temos a proibida, né? cúrcuma. Assim como o ora pro nobis, né? Os dois são proibidos. A moringa é aquela questão de ser proibida por alegação de falta de comprovação de segurança no uso. Mas tem mais de 2.000 artigos publicados com resultados positivos, feito de forma científica, com pessoas responsáveis, pessoas idôneas, né, da área de saúde, comprovando a eficácia dela no tratamento de mais de 300 doenças. Mas aí ela está proibida aqui no Brasil. Não pode usar. Vamos Eu inclusive, tive uma reunião com o presidente da Anvisa, né, quando ele entrou e quando surgiu a proibição, e eu disse para ele que eu, como pós-doutor, eu afirmava que aquela planta não causava danos conforme o veiculado na medida que foi proibido, qual foi proibida a planta. E ele me disse, ninguém me respondeu nada, ninguém me disse nada, nem a área técnica que estava na reunião. Mas de nada adiantou, até hoje a planta está proibida. absurdo. Agora proibiram o Arapronobis, por quê? O Arapronobis caiu na graça das pessoas, ele está deixando de ser uma planta alimentícia não convencional. Está sendo conhecida, as pessoas estavam usando muito e tendo resultados positivos. Então, o que que eles fizeram? A indústria vai lá e fala, ó, proíbe. Aí você não pode comercializar. Tá, mas vamos falar daquelas que a gente pode trabalhar com elas. Vamos falar de mais algumas plantinhas assim pro pessoal. Vamos. Saber Ó, plantas e outros tratamentos naturais, né? Tipo, a gente tem o própolis, que não é assim uma planta, mas é algo também incrível, né? o própolis tem origem nas plantas, né? O própolis verde, por exemplo, ele é obtido pela polinização do alecrim do campo pelas abelhas. Então, aqueles princípios ativos todos vêm da seiva das plantas, né? Do néctar, que é o pólen, que a abelha vai lá, coleta e produz a própolis, produz o mel. E assim, as plantas são maravilhosas. O alecrim do campo, ele é uma planta que trata diabetes, ele ajuda no controle da glicose, diabetes tipo 2. Sério? Sério, Eu não o sabia chá que o própolis trabalhava com a diabetes. Eu sabia da questão da imunidade e tal, o antibacteriano, antiviral, antifúngico. Agora, da é, diabetes é novidade. pois é, mas a planta que é utilizada para polinização e produção da própolis verde, o chá dela pode ajudar a reduzir a glicose. Então, assim, essas propriedades elas vão para o própolis também. Então, Entendi. o própolis, ele é considerado um alimento completo, né? E você consumir o própolis, você vai estar cuidando da sua saúde de uma forma muito completa, porque eu desenvolvi eu trabalho muito com própolis, né? Que você sabe. Trabalho Sim. com própolis verde, própolis vermelho, própolis de abelha sem ferrão e outros tipos de abelhas. Mas o que que acontece? Quanto mais você trabalha com a própolis, mais você se apaixona. Eu desenvolvi um spray, eu associo a própolis às plantas também, sabe? Por exemplo, eu desenvolvi um spray que eu coloco erva baleeira, que também é uma maravilha, você conhece? Conheço. Baleeira colocar só de passar na pele, anti-inflamatório, qualquer machucado, tal, passar uma baleeira na hora diminuir a dor. Pois é, mas ela também pode ser ingerida, né? O chá, e ela tem o óleo de erva baleeira, é muito legal. Então, eu desenvolvi um spray que ele usa que eu coloquei a erva baleeira junto com a própolis verde e o mel, como para cuidar essa gripe que está aí, né? Você joga na garganta o spray e o resultado é maravilhoso. E outra situação é a própolis verde em cápsula, né? Você usa a própolis verde em cápsula, própolis vermelha e outras própolis também. Então, Sim. assim, eu sempre desenvolvo os produtos pensando nas propriedades, estudando as propriedades terapêuticas da planta, do produto, e associando, agregando isso, porque um conjunto de benefícios que você toma para uma coisa, mas vai ajudar em tudo.
Exatamente. Eu tenho aqui o exemplo, né? Que eu estava até conversando antes da gente começar a gravação, eu estava até falando com o Rony, né? Dessa gripe aí que tá pegando todo mundo. E aqui em casa não foi diferente, né? Ainda mais a gente que tem criança pequena que vai para a escola, né? A escola é um centro de contaminação, né? E É, a Malu chegou com essa gripe terrível, e a minha filha é uma criança extremamente saudável, gente. A Malu não fica doente por nada, é muito difícil. Só que dessa vez ela ficou de cama. Ela ficou muito mal. Eu fiquei muito preocupada, porque ela febre, 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 2 dias de febre intensa, garganta toda irritada, chorando de dor, tal, né? E o William também pegou o mesmo vírus e eu tava tomando própolis, tá? Mas eu tava tomando própolis por um outro motivo, porque eu tava com infecção urinária. E eu não tomo antibiótico, né? Eu sou contra, sou contra alopáticos. Então eu estava tratando com doses altas de própolis, né? Durante esse período que eles ficaram doentes, eu estava tratando com própolis, né? Aí eu comecei até a dar própolis para eles, né? Eles também saíram, durou, a da Malu durou 2 dias, a do William durou um pouquinho mais, né? E eu não peguei. Cheguei a pegar um vírus que afetou um pouquinho minha voz, mas eu não tive febre, eu não tive absolutamente nada. E eu tava esperando minha vez, né? Porque Malu tava dormindo grudada comigo, né? Todo mundo convivendo na mesma casa. Então, assim, o próprio subiu minha imunidade a um nível, assim, que simplesmente não foi, não peguei. Né? Eu já estava tomando antes, né? E eu comecei a tomar também o própolis da Rosa, que é incrível. Cara, dá uma, ele chega a dar energia, assim, é muito legal, é muito legal. Né? São produtos, e você estava falando, né, dessa questão de juntar uma planta com a outra. Então aí tem a questão da sinergia também, que eu acho muito interessante, que é uma coisa que a Rosa sim. leva muito em consideração, né, que é a questão literalmente a junção de uma coisa com outra, que as coisas trabalham melhores em conjunto, né, do que isoladas. Fala um pouquinho das sinergias que você faz, Rosa, das Pois é, eu bruxarias. vou falar do shot da imunidade. O shot da imunidade foi um produto que eu desenvolvi com base em vários estudos, né, dos princípios ativos, da importância das plantas, da sinergia entre elas. Então, o shot ele surgiu da mistura da própolis verde com cúrcuma, que também é uma planta assim maravilhosa, e gengibre. Então, o gengibre ele potencializa a biodisponibilidade da cúrcuma, que é curcumina. Tem gente que usa a piperina, que é a pimenta preta, só que a pimenta preta, ela não é indicada para todo mundo, porque ela pode causar irritação estomacal, né? E tem pessoas que têm problemas de hemorroida e não pode tomar. Então, o gengibre, ele faz esse papel, além de fazer esse papel, ele é um termogênico e ele tem a atividade antioxidante altíssima. Então, assim, combinei essas plantas e surgiu o shot da imunidade. E eu vejo que vários relatos de pessoas que tomam, que elas falam o seguinte, que depois que começou a tomar, é outra disposição, que não precisou mais ir para o hospital, que está bem de saúde, sabe? Isso me deixa muito feliz. Não, funciona muito. É muito legal mesmo. Né? E essa questão aí da piperina, realmente, tanto que no grupo a gente fala muito do uso da cúrcuma, né? Porque a cúrcuma, ela é também um super neuroprotetor, né? Ela vai Uhum. além somente de ser anti-inflamatória, né? E de ajudar na imunidade. Ela é uma planta com funções, assim, neuroprotetoras incríveis. Tanto que o Richard Badlag, que é um médico que pesquisa Oi, casos aí. de pessoas que se curaram da ELA, Uma live coloca a aqui. cúrcuma como um dos agentes comum entre as pessoas que se Tô falando. curaram. Porque é super, super, Claro que não. super forte. Então é super forte, assim. Então muita gente no grupo toma cúrcuma junto com óleo de coco e pimenta preta, por conta da piperina mesmo, que ajuda na biodisponibilidade. Eu não sabia que o gengibre também fazia essa função. E realmente é mais Faz. seguro
tudo. Tem gente que é sensível mesmo às pimentas, né? Sim. E a cúrcuma, ela é melhor absorvida com lipídio, né? Então, daí a importância, mas quando você associa ela a outras Uhum. William, Sí, ¿qué aconteció ahí? não sei, eu acho que travou o da Rosa. Sí, enviar un mensaje. Sim, deixa eu mandar mensagem para a Rosa. Ujú. Gente, a Rosa teve um problema técnico, mas ela já volta. Salió, sí. Acho que ela voltou. Agora sim, travou, né? Foi eu ou foi você? foi você. Ah, foi. Para mim, você ficou na tela, mas não conseguia, eu não conseguia Você também, conversar. para mim foi a mesma coisa. Você ficou na tela e não estava conseguindo. Ah, Então, ah, voltando, né, a questão da curva, que você estava falando um pouquinho mais dela. sim. De novo? Sim, porque travou e não Tra... vou escutar mais. Ah, pois é. Então, não, travou de novo agora um pouquinho para mim. Para você não? Não, e agora tá funcionando bem? Agora tá, para mim tá normal. Ótimo. Então, assim, a cúrcuma, eu desenvolvi ela lipossomal porque ela absorve melhor em meio oleoso, né? Então, ela é melhor absorvida dessa forma. Então, eu preparei essa solução, né? é, Oleosa de cúrcuma. Mas, assim, a cúrcuma, ela tem que ter cautela na dose, né? Você não pode tomar exageradamente como qualquer outra planta medicinal. Então, ela é assim, quando você coloca na cúrcuma, você tem que dosar bem, porque potencializa o efeito. Quando você coloca os lipossomas, né? Potencializa o efeito, e aumenta a biodisponibilidade. Ah, que ótimo. Falando um pouquinho da questão do lipossomal, né? Vamos entrar na parte da nanotecnologia e da maneira que você faz, né, seu trabalho, assim, essa questão dessa pesquisa na preocupação que você tem com a absorção daquilo, né? Que as pessoas estão usando. O que Sim. é isso exatamente de Então, nanotecnologia? a nanotecnologia é uma tecnologia que chegou para ficar porque ela consegue trabalhar as moléculas com a redução do tamanho de uma forma que você não, seu organismo, quando você ingere, você aumenta a solubilidade, a biodisponibilidade e já ingere ela na forma que você vai absorver, não precisa quebrar as moléculas, né? Então, as partículas, elas são reduzidas em nanômetros. E essa redução das partículas favorece a biodisponibilidade. Se você precisar de 5 gotas de por exemplo, própolis, você precisa tomar 5 gotas. Você vai tomar uma gota e já vai fazer o efeito das 5, quando você toma ela na forma de nanotecnologia. E dá para fazer isso com todas as plantas? Tem que fazer teste, né? Porque a gente, para fazer a nano, tem vários métodos para transformar. E a gente tem que usar o diluente, aí você tem que fazer testes. Assim, é possível testar e com certeza a maioria delas vai ser possível transformar, né? Os extratos. Mas, por exemplo, a própolis fica muito bem. É, própolis verde, vermelha, a cúrcuma deu um pouquinho mais de trabalho, mas também ficou numa condição
legal de nano. E isso é muito interessante para as pessoas que não conseguem tomar uma quantidade muito grande, né, que tem dificuldade de absorção, talvez problemas gastrointestinais, e isso vem para potencializar esses princípios e fazer ser absorvido e aproveitado da melhor maneira possível. Sim, porque a maioria dos pacientes, por exemplo, né, principalmente pacientes de ela, tem problemas sérios de absorção de nutrientes, né, não consegue absorver. Muitos têm que usar a GTT, né, a gastro. Então, assim, acaba Sim. não tomando via oral e a gente sabe que a absorção começa na boca, né? Então, todo esse trato Uhum. e as pessoas acabam perdendo, né, essa parte da digestão, né? Então já vai direto, acho que não sei se para o jejum, acho que é no jejum que vai diretamente a gastro e Uhum. acabam perdendo parte, né? Então é muito legal ter algo mais efetivo, né? Misturando Sim, sim, ciência com tecnologia ancestral. Que legal, exatamente. muito, muito bom. Já é muito praticado para alguns medicamentos, né? Mas alimentos são pouco. Agora que está engatinhando ainda. Sim, e Rosa, como foi Oi. que você começou a se interessar por planta? Fala um pouquinho da sua história, assim, para as pessoas entenderem seu background, então, o porquê. Assim, eu sempre gostei de coisas naturais, sabe? Desde criança, que morava em fazenda, mas o que me fez me interessar mais ainda foi eu observar o quão as pessoas estão se alimentando mal, quão de fast food é ultraprocessado, industrializado, e assim, sem preocupar com o futuro, porque se os jovens, as crianças hoje se alimentam mal, lá na frente eles vão ter muitos problemas de saúde. Isso me fez refletir e pesquisar e chegar nessas formulações que eu desenvolvi para que as pessoas cuidem da saúde de forma preventiva para evitar problemas futuros. Por exemplo, eu não tomo remédio químico para nada. Se a farmácia dependesse de mim, eles iam à falência. Mesma coisa aqui em casa. A gente também não usa remédio químico para absolutamente nada, 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 nada. Muito. E a eficácia é grande, né, Tabita? A gente que toma, você sente bem. Você ó, eu nunca tomei um calmante químico. Eu sempre, ou sintético. Passei por vários problemas grandes na minha vida toda, mas nunca tomei um calmante. Quando eu sinto que eu preciso de algo, eu vou para o natural, faço um chá, faço uma cápsula, né, faço uma manipulação. Você Teve uma tem, época atrás aí. Ah, eu ia perguntar se você tem manipulações para tratar a ansiedade, depressão, porque isso é um problema muito tem. em pacientes Eu tenho. de ela, principalmente, muitos estão depressivos e acabam indo para acabam correndo, né, para essas medicações químicas porque não tem o que fazer, realmente. E é difícil você sair desse estado de depressão sozinho quando você está acamado, com uma doença, com um diagnóstico desse e tal. Então, quais são assim as simulações que você tem para tratar disso? Olha, eu desenvolvi uma formulação para insônia, eu já falo que é insônia e ansiedade, que vai valeriana, mulungu, erva de São João, colônia, só plantas naturais, e eu já consegui tirar pessoas com síndrome do pânico voltar ao normal. E o Eu resultado quero é esse. muito bom. Tá, Eu quero tá esse, bom. porque eu estava pesquisando, porque, né, esses tempos atrás meu pai estava um pouco depressivo, né, aconteceram alguns acidentes lá em casa, a enfermeira prendeu a mangueira do circuito na cama, estourou a mangueira do circuito,
nele e ele ficou Isso, com medo, tiveram que ambuzar. Ele faz uma confusão e ele ficou muito estressado depois disso, né? Aí piorou o sim, sono, piorou o quadro e tal. Né? E eu falei, cara, como que a gente vai fazer? Porque ele já toma valeriana, já toma cannabis, né? Mas tudo isolado, né? Não tem nenhuma formulação. E eu estava pesquisando justamente sobre a erva de São João. Dizem que ela é sim. tão efetiva quanto o Zolpidem. Tem estudos Eu associo mostrando. ela a outras. Aí o efeito é melhor ainda, o sinergismo é maravilhoso. Eu quero. E e assim, eu tenho várias formulações, né, que eu já desenvolvi para tratar a saúde e para diabetes, para esteatose, para osteoporose, osteopenia, doenças osteomusculares de uma forma geral. E, na verdade, nós temos planta para todas as doenças, né? Só que, a maioria são negligenciadas por falta de conhecimento. Mas eu tenho esperança que um dia a gente volte a ser o que era antes, porque há 50 anos Você atrás faz, ninguém estava. você chega a Hã? fazer fórmulas personalizadas? Sim, Tipo, o sim, mas paciente assim, não, chega e fala, tenho isso, eu isso, não eu quero isolo, eu não isolo os princípios ativos ainda, mas eu faço a combinação de plantas para tratar a saúde. isso é legal, isso é bem interessante, fazer essas formulações assim, direcionadas, né? Que legal. Por exemplo, eu tenho uma que eu desenvolvi que olha só, teve uma época que eu estava assim um pouquinho gordinha, sabe? Eu senti que estava com um pouco de gordura abdominal. Aí eu desenvolvi um anti-inflamatório que me deu assim de volta a perda daquela gordura abdominal. E assim, eu não fiz. Teve gente que perguntou se eu fiz cirurgia plástica. Eu falei, não, nunca fiz. Então eu consegui eliminar o excesso de gordura. Aí eu comecei a comercializar ela. Falei, gente, olha, a gente inflama por causa da alimentação inadequada. Então, quando a gente desinflama, o seu corpo responde bem, Eu quero essa né? também. Então, Eu quero todas as eu formas, eu quero essa desenvolvi daí outra, também. eu desenvolvi outra fórmula que eu nunca fiz reposição hormonal, né? E eu tomo essa fórmula que eu nomeei de saúde da mulher. Então, eu coloco lá as plantas que eu sei que vão ajudar e as pessoas têm resultados muito bons, né? Não precisa ir até ao ponto. Eu não sou radical ao ponto de falar que não se deve usar reposição hormonal natural. Isso também é Mas muito incrível. As mulheres sofrem tanto com isso, né, Rosa? Caraca, sim, sim. essa questão. E parece que com o E você passar sabe dos que tem, anos, a menopausa está cada vez pior, porque as mulheres estão cada vez mais tá pior. intoxicadas, entendeu? Então os hormônios E estão cada aí vez vem mais. outras coisas, né? Você toma faz uma reposição hormonal que vem vem outras doenças associadas. Então, você sabe o risco de ter um câncer de mama aumenta. Então, quando você toma o natural, é diferente. Sim. Peraí que o William estava levantando a mão, não sei se ele quer falar alguma coisa. Ah, eu não estou vendo as perguntas. Se tiver aí, você me Sim, daqui a passa, pouco no tá? finalzinho tem algumas aqui. O pessoal que veio perguntando pode ir perguntando também, mas tem algumas aqui que eu vou ler. O William estava levantando a mão. Não sei se- Sí, no, no, yo quería preguntar del tema de la nanotecnología, si puedo un poco entender. Yo entiendo que es un proceso complicado, ¿no? Dependiendo de la planta, es lo que estoy entendiendo. La pregunta es, ¿eso hace que el medicamento eventual o la planta en forma nanotecnológica fica más cara? ¿Es más complicado para producir? ¿Puede ser feita con toda tipología de plantas? Assim, poder falar um pouquinho mais de nanotecnologia, que eu fiquei muito interessado com este tema, mas, obviamente, sem entrar muito cientificamente, não? Eh, Se pode falar um pouquinho
del processo, não? Porque a senhora falou que tem diferentes processos. Dá um pouquinho entender isso. Sim, a nanotecnologia ela pode ser desenvolvida utilizando métodos diferentes. Então, assim, para você chegar eu trabalho com nanotecnologia para suplemento alimentar, envolve plantas e que vai tratar a saúde, mas eu não chamo de medicamento. Então, essa nanotecnologia você tem que testar para ver qual o método mais eficaz para fazer tal planta. A gente tem vários métodos, como eu disse, então não dá para falar, esse método vai ser bom vai dar certo com essa planta, a gente tem que testar. Tá? E assim, é uma tecnologia razoavelmente cara, não é tão barato, né? Mas que requer estudo, requer você fazer testes laboratoriais antes de você finalizar o processo de transformação das moléculas em nanopartículas. Esclareci a dúvida? Sim, absolutamente, obrigado. Sim, eu imaginei que pode ser uma tecnologia cara, não? Mas Sim, uma vez que a senhora encuentra o método apropriado para uma planta determinada, aí já fica menos caro, ficam essas plantas, esses remédios ou esses suplementos disponíveis a nível econômico, ¿no? Porque el problema obviamente de las personas doentes, sobre todo con ela, é que eles têm que consumir tantas coisas, né? Fica muito caro, tudo muito caro, né? sim. Mas ó, a partir do momento que você faz os testes laboratoriais, teste de bancada, e você determina que aquele método é o que mais se encaixou para produzir aquelas nanopartículas daquela planta, aí você pode aumentar essa produção em escala maior, e aí você vai ter o equipamento certo para você produzir e não ter tanto dinheiro gasto desnecessariamente. El gasto está inicialmente en la pesquisa, né? Na pesquisa, você tem que fazer as pesquisas para poder começar a produzir. Não dá para chegar lá e todas as plantas vai ser desse jeito. Não é. Cada uma tem o seu volume de diluição, cada uma tem a sua rotação, né, para quebrar essas moléculas, tem o seu diluente, e é um trabalho bem minucioso. Entendi. Muito obrigado. Ai, Por é tão nada. legal isso. Por mim, dá vontade de pegar um monte de planta e falar, Rosa, vamos fazer esse. Dá, dá vontade. Mas é que dá, porque na verdade, se vocês pararem para pensar, se você tem uma maior absorção, você precisa de menos quantidade. Menos Então, quantidade. no E assim, final, vale muito mais a pena do que você usar várias coisas. Às vezes você pega, como a Rosa tem, né? Diferentes formulações, né? Tem o shot da imunidade, por exemplo, que são três plantas numa coisinha só. Você não vai precisar comprar separado. Ah, vou comprar uma cápsula de cúrcuma, uma de própolis, uma disso, uma daquilo. Não, tá tudo ali para melhor uhum. absorção possível. Diminui a quantidade. É, só que nesse caso aí, desse shot, ele não é nanotecnológico, Assim, mas os princípios ativos juntos ali, um contribui para a absorção do outro. Então, assim, é um shot da imunidade em cápsula que você vai ter resultado que a sua imunidade vai melhorar. por exemplo, eu estou usando, né? Eu uso da imunidade, uso o própolis verde e o própolis vermelho. Eu uso É, umas eu, cápsulas de cada. E é o que me eu sempre salvou, de aconselho. verdade. Eu não fiquei doente. Foi absurdo, assim, entendeu? Porque o William quase morreu. Eu quase fiquei viúva. Tá entendendo? E a Malu também ficou super mal, assim. Foi uma coisa incrível, né? Mas que interessante. A gente pode. Pois é, eu sempre aconselho tomar os três. Sabe por quê? O própolis verde, ele tem o aterpilin C, ele é anti-inflamatório potente. O própolis vermelho, ele tem as antocianinas, os flavonoides, que são mais antioxidantes. E a cúrcuma, ela contribui para fechar essa composição aí e fazer a sua imunidade lá para cima. Então, você vai
tomando direitinho, você vai evitar que os vírus, né, te peguem, né, de gripe, você vai quando você aumenta a imunidade, até o cérebro funciona melhor, né? E você pode evitar que você tenha ansiedade, insônia. Agora, tem alimentos também, né, que são ricos em triptofano, que eles, é o precursor da serotonina. Então, isso contribui para que você, quando você consome, você não ter um abalo emocional que as emoções estão sendo consideradas o mal do século. Não sei se vocês já ouviram isso. As doenças psicossociais, psicossomáticas estão assim, em quase 90% da população hoje. Então, a gente tem que criar hábitos saudáveis e controlar isso, porque começa na cabeça as doenças, aí vem manifesta no corpo, né? E quando você tem uma boa nutrição, uma alimentação saudável, que você consome um suplemento alimentar, como esses três aí, que é o próprio verde, vermelho e o shot, aí você já se garante que você vai ter uma qualidade de vida melhor e que essas doenças não vão. Se você ficar doente, não vai ser daquela doença forte que vai te colocar na cama. Então, você passa por aquilo de uma forma mais tranquila. É ótimo, maravilhoso. Então, Rosa, você tem de formulações, né? Que eu sei, quero saber demais. Tem essa do shot de imunidade, do própolis, tem o anti-inflamatório, no caso, né? Que é para ajudar na eliminação de gordura. É, Tem a da saúde da mulher, que te ajuda, né? Também na questão hormonal. Tem essa sim. da depressão e Insônia, ansiedade, insônia e ansiedade. insônia e É ansiedade. muito, muito, muito interessante. Eu tô louca para testar, tá? Que eu quero muito Tá, testar tanto comigo, né? Porque às vezes, né, já te contei um pouquinho, né? Que eu tenho essas crises de ansiedade ainda, diminuíram bastante, mas ainda acontece. E eu quero testar com meu pai também, logicamente, né? E também se algum outro paciente quiser também testar, a gente consegue, né? E tem sim, mais sim. algumas fórmulas? Você tem, assim, uma lista de fórmulas que você desenvolveu pra gente? Olha, como que eu tenho trabalhado ultimamente? Eu converso com as pessoas me procuram e falam, olha, eu estou sentindo isso, 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 eu estou tomando isso, os exames deram isso, aí eu vou em cima daquela situação e eu faço a manipulação. Ótimo. Porque aqui já temos perguntas, né? A Letícia, eu vou ler já a sua pergunta aqui, Letícia. Que Letícia cara, ela participa de todas as reuniões. Ela é uma pessoa assim, ó, super disciplinada, faz tudo bonitinho, por isso que ela vai reverter e se curar, né, Letícia? Tá no caminho. Ela aqui, ó, boa noite, muito feliz em participar dessa reunião. Perdoe o guardanapo na boca por conta da salivação. Não sei também se você tem alguma coisa que ajuda na celorreia, Rosa, se você conhece alguma planta também que ajuda nas coisa, mas isso para depois. A gente pode, a gente pode estar olhando. Ela usa só meio comprimido de amitriptilina, né, que é um antidepressivo, e um baclofeno ambos à noite. Quero deixar de usá-los. A doutora faz atendimento online? Sim, Faz? tá, sim. Ai, que legal! Então já vamos passar. Depois eu passo o contato dela para você, Letícia. Você faz acompanhamento com ela, ela pode desenvolver umas fórmulas para você. Que legal, ótimo. Peraí, deixa eu ler aqui. Deixa eu começar a ler as perguntas aqui, então. Aqui o do Volney Tabita pergunta: Minha irmã deu um teor muito alto de arsênico no exame de metais pesados. Sabendo que o arsênico está muito presente no arroz, pois usam para pulverizar os arrozais, tem outra forma que o organismo absorva o arsênico? A gente pode pensar num metal ou num carvão ativado, né, para ser absorvido, mas temos sim, temos alguns componentes que reduz essa contaminação. Legal. Aqui a Cíntia está falando que está encantada e que ela quer todas as fórmulas. Eu também quero, Cíntia, eu quero tudo. Aqui é a da Letícia que já leu, né?
Você faz atendimento lá online, aqui é o do Diego, que está aqui com a gente também, que legal. Eu faço uso de aça peixe branco. Nunca tive pneumonia. Me ajuda na respiração, na secreção. Já usei moringa, já usei o própolis verde, fator 50. Uso Ora natural do meu quintal. Uso às vezes erva baleeira, uso muito açafrão. Minha imunidade é boa. É raro eu gripar. Sou anti-remédio. Sou da fase Que legal. remédio só em último caso. E o Diego tá super bem também. É um paciente que tá saindo muito bem. Tabita, Tabita, Oi. que o Volney estava perguntando era se tem outras fontes de arsênico a parte do arroz. Ah, tá. Eu não entendo, não tinha entendido, Boni, perdão. Como o organismo absorve o arsênico além do arroz? Isso. É, isso aí tem que ser investigado, assim, tem que fazer uma anamnese para saber como que é a alimentação dele, porque pode ser de outras fontes, não exclusivamente do arroz. E outra coisa também que vale a pena ressaltar, isso daqui é conhecimento da nossa aqui que a gente tem visto, em relação ao teste de metais pesados, tá? Porque a gente consegue medir nos testes aquilo que a gente está excretando por vias excretórias, seja nível sérico, né, no sangue, urina, fio Uhum. do cabelo, tá? Mineralograma que muita gente faz, dá aquilo que a gente está conseguindo excretar. Não dá o valor real, aquilo que está a nível intracelular, o que está dentro de tecido, principalmente tecido adiposo, porque metal pesado adora tecido adiposo. Então fica muito, muito difícil a gente testar com, como é que fala? Accurate, meu Deus, esqueci qual é a palavra em português. Com precisão, isso, nossa, Precisão. precisão. Ah, Com precisão realmente os níveis reais de metais que a gente tem. Entendeu? Eu sei que o arsênico tem no arroz, acho que no trigo também tem arsênico e fica no solo por tantos anos. Então, às vezes, se foi, teve um arrozal antes, plantou outra coisa, vai ter arsênico também. Sim, Entendeu? mas não esquecer, Tabita, não esquecer que os testes de metais pesados, independentemente se se faz em sangue, o cabelo ou urina, eles não falam realmente não só da quantidade de metais pesados que você pode ter no corpo, mas também podem ser, como se fala em português, misleading. Podem dar Enganar. podem enganar. Por quê? Por Porque tem exemplo, pessoas que escretam bem, pessoas que não escretam bem, né? era Falam por exatamente disso que eu estava falando. Entendeu? isso. Porque, por exemplo, assim, tem uma pessoa que a gente conhece que ela é super intoxicada por mercúrio, mas tipo, super, super, super intoxicada por mercúrio. E nos testes aparece mercúrio baixíssimo, como se ela não não, tivesse. Aparece quase nada. O que quer dizer isso? Que ela não excreta mercúrio de jeito nenhum. Todo o mercúrio que ela tem está acumulado dentro dos tecidos, não aparece nos testes. Porém, quando ela fez um processo de detox de mercúrio, ela melhorou. E aí? Entendeu? Então, os testes não tem como, infelizmente, teste de metal pesado não tem como confiar. Aqui, Michele falando que o dela deu bário. Nossa, Michele, como que você tem bário alto? Meu Deus. Mas tem essa questão dos metais aí, mas existem plantas que ajudam, né, Rosa, no detox. sim, tem muitas plantas boas, né? A natureza é perfeita, né? Cuida da gente nos mínimos detalhes. Isso aqui, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, aqui não tem mais perguntas. Rosa, então o negócio é o seguinte. Mas pode falar, Rosa, doutora, a senhora pode falar, porque estava falando da sinergia das plantas, né? Então, plantas que Sim, ajudam umas às outras a ser mais efetivas, né?
Mas, por que não pode falar um pouquinho das plantas que não são sinérgicas, plantas que a gente pode achar que são, que pode tomar juntas, mas não deveria, por algum motivo. Tem essa situação? Estou seguro que sim. Pode, sim, pode acontecer de você não poder tomar. Por exemplo, se você tem um cálculo renal, a gente sabe que aquela fruta. Ai, como é que é o nome da fruta, gente? Eu me esqueci o nome da fruta, mas tem uma fruta que ela não pode ser consumida porque ela tem um alto teor de ácidos oxálicos. Então, esses ácidos, eles são antinutriente. Quando você mistura ele com outras substâncias, você pode potencializar esse efeito e, em vez de você trazer a carambola, exatamente, em vez de você trazer um benefício, você pode estar tomando algo que vai atrapalhar a sua qualidade de vida e a sua saúde. Como assim, não pode comer carambola? Quem tem problema renal não deve Ah, tá, consumir quem tem problema renal, né? é, Ele carambola por estava causa dos perguntando, ácidos. existem algumas plantas que a gente não pode misturar uma com a outra de jeito nenhum? Olha, isso é muito relativo, porque depende muito de cada um. Tem plantas por exemplo, tem muita gente que não pode consumir melancia. Consumiu melancia, vai passar mal. Então, existem essas, você tem que testar. Existem plantas que não podem ser consumidas junto com outras, isso é fato. Só que cada caso é um caso. Precisa ser individualizado Não tem para a como gente poder entender. generalizar isso. Agora, por exemplo, quando eu falo de sinergia entre as plantas, eu penso o seguinte: eu vou preparar um composto ansiolítico, por exemplo. Então, o que que eu vou me preocupar em juntar ali naquela fórmula? Eu vou pegar substâncias que sejam complementares aos processos metabólicos de ansiedade, de insônia. Então, por isso eu junto ali a valeriana, eu junto a erva de São João, eu junto a colônia, que eu sei que ali vai ter uma sinergia boa, né? Então, é por aí, porque se eu pego uma fórmula para insônia e ansiedade, aí eu coloco ali junto uma canela, eu coloco gengibre, eu já não vou ter essa sinergia como deveria ter. Entendi. Mesma coisa, por exemplo, os óleos essenciais, né? A gente não Sim, pode também. misturar e tal. Entendi. Isso. É muito interessante. Tem planta para tudo e tem que saber, né, o momento exato de usar cada coisa, com cada Sim, pessoa. sim, Tem gente que é mais sensível a isso, mais sensível àquele outro, né? Aqui, ó, sim, Lucimara tá comentando, nossa, eu era a que detestava chás e tudo que envolvia plantas, mas graças a Deus abriu meus olhos. Muito interessante mesmo. Já estou de olho no da imunidade. muito bom. Não, mas é isso, é que as pessoas têm que entender que tem outros caminhos, né? Eu vejo muita gente tomando tanta coisa que, vou tomar um paracetamol, eu vou tomar um ibuprofeno, eu vou tomar um Buscopan, eu vou tomar isso, vou tomar aquele outro, sendo que tem planta que funciona. Falando em planta que funciona, eu queria saber, Rosa, você conhece alguma planta que seja analgésica? Porque é outra questão também que Vários, afeta muitos pacientes, é a questão da dor, e muitos acabam recorrendo para as medicações químicas porque eles querem aliviar a dor, né? Uma coisa é você tá com um desconforto, uma inflamação no agora a dor é mais difícil, né? Quais são as sim. melhores plantas É, analgésicas? dava para fazer uma lista, né? São várias. Mas tem aquelas que assim, que tem um efeito mais eficaz, digamos assim. Nós temos a dente de leão, nós temos o Bidens pilosa, nós temos a Dilene indica, nós temos a própria cúrcuma, ela tem uma função analgésica também, e muitas outras, muitas outras. Temos a tansagem,
Trançagem. E, e nossa, é porque não, assim, não consigo lembrar de todos, mas são várias plantas. O dente de leão pode ser usado tipo chá para usar como analgesia, faz a massa, coloca no local, como? O dente de leão, eu manipulo ele e encapsulo, mas ele pode ser tomado chá. E tem o mesmo Mas efeito assim, analgésico. e aí entra a questão da dose, né? A dose é o ponto mais crucial quando você pensa em tomar uma planta, né? Além de saber a origem, onde que ela foi colhida, se não tem veneno ali, não tem, né? Não estava perto de uma plantação onde era pulverizado o veneno, e aí você vai para o lado da dose. Quanto que você pode tomar? Daí eu dou a dica. A sua mão é diferente da minha. Eu tenho um tamanho de mão, você tem outro. Então, Deus fez tudo muito perfeito. A sua mão é a sua dose. Quando você vai tomar um chá de folhas, você coloca a sua mão cheia, a folha dentro da sua mão e fecha ela. O que cabe dentro da sua mão fechada é a sua dose. Então, a Legal. dose para uma dose para uma pessoa que tem a mão maior vai ser maior. E isso eu aprendi nas minhas pesquisas e nas minhas aulas lá na Universidade de Brasília. Isso é uma boa Nós dica, temos porque muitas vezes fala, meu, quantas colheres? Quanto que eu coloco? Isso, aquilo. Ah, mão fechada. Agora, se é desidratada, aí é outra situação, né? Se é pó, é outra situação. Se é raiz, também. Entendi, entendi. Porque, por exemplo, assim, você falou, né, da dor, né, da analgesia, dente de leão, eu não sabia que ela, assim, eu sei que é muito bom pro fígado, né, um super Sim. hepatoprotetor, o dente de leão. Agora, eu não sabia que ele também tinha essa função analgésica. Interessante. Tem. Lembrando que el diente de león, el dandilio, ¿no? É, Un tipo de diente de león que vem del Perú, que está siendo utilizado para eliminar el spike protein que viene de la vacina del COVID. sim, ajuda a eliminar o Lembra? risco através do Covid, exatamente. Mas tem outras plantas também com essas propriedades, né? Que ajuda a controlar os efeitos. Mas, assim, por exemplo, o Bidens pilosa, né? O Bidens pilosa, a pessoa toma antitérmico, tá com febre, vai lá e toma um antitérmico. Normalmente toma o paracetamol. Paracetamol, em uma dose pequena, ele é extremamente agressivo para o seu fígado, né? Em vez de você melhorar, você pode se comprometer. Quando você toma o bidenspilose, o chá da raiz dele, você consegue baixar a febre, ele é antitérmico, além de anti-inflamatório e antibiótico natural. Ai, ótimo. Muito bom. E aqui, a Michelle está perguntando se tem alguma planta para coceira na cabeça, dermatite. Tem. Vai pegar folha de goiaba com caroço de abacate. Folha de... Vai ralar o caroço de abacate e fazer um chá junto com a folha da goiabeira. E aí você passa no couro cabeludo, faz uma massagem com a ponta dos dedos, né, evitando a unha, e deixa um tempo, depois você lava, e aí você pode molhar um algodãozinho também e ficar passando nas partes que estiver coçando. Evita a queda de cabelo e controla. Michelle, pode fazer, depois você fala se funcionou. Eu vou fazer também, que às vezes não coceira. Que legal. Tem planta para tudo, 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 gente. Que ótimo. Tem. Não tem solução. Eu uso bastante assim, aqui em casa, mais do que as plantas, a gente usa muito óleo essencial, né? Bastante, assim, coisas que não Sim. faltam em casa para mim é óleo de hortelã, hortelã-pimenta, principalmente quando a gente vai no restaurante, acaba comendo alguma coisa que não cai tão bem, tomando alguma coisa, aí eu sempre tenho meu óleozinho de hortelã porque ajuda na digestão, assim, de uma maneira absurda, 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 sabe? É É. óleo de Olha, lavanda, melaleuca, tem- também isso, melaleuca é muito bom. outro antifúngico, É, assim, incrível, sabe?
Você me Cravo. fez lembrar uma, de uma reportagem que eu vi hoje, que a pessoa estava usando água, não era brasileira, estava usando água da torneira para lavar o nariz quando estava com rinite ou sinusite. E aí ela contraiu uma bactéria que se alojou no cérebro e ela chegou a óbito. Caraca. Aí os médicos foram investigar de onde veio, aí pegaram a amostra da água e fizeram uma análise microbiológica e identificaram essa bactéria lá, que estava no cérebro dela. E daí as pessoas, lavar o nariz é muito importante, só que a gente precisa lavar o nariz com soro fisiológico, né, e não com água da torneira. Sim. A soro. Nossa. Ela era uma idosa que chegou a óbito por causa dessa falta de cuidado. É porque acontece mesmo. Lá eu não tomo água. Se bem que aqui em casa a gente tem a vantagem de ter água da mina, né? Eu tenho água diretamente Essa da aí mina, é privilégio. aí eu passo pelo filtro e tudo bonitinho, né? Aqui a Alice está perguntando, é o caroço cru do abacate ralado? Você rala ele cru, que se você for ralar ele duro, seco, você não consegue, ele fica muito duro. Você Tá. rala ele cru e pode deixar ele secar. Aí faz o chá junto com a folha da goiaba É. e passa na E cabeça. ele é muito bom também para o fígado, né? Você pode tomar o chá do caroço do abacate. Ótimo. É, depois que todo mundo tomar tanto remédio alopático, o pessoal tem que cuidar do fígado mesmo. É, É um dos órgãos mais afetados, né? E um dos órgãos mais importantes. Gente, ninguém vive sem fígado, tá? É tão importante quanto o coração. Então, o é rim a verdade. gente consegue ficar com um só, a bexiga, tá? Mas o fígado é um órgão vital. É um órgão vital, é super importante. É Verdade. um dos mais prejudicados pelo nosso estilo de vida atual, né? É, outro alimento que é extremamente importante para a gente consumir é a cenoura. A cenoura, eu fiz uma pesquisa grande sobre a cenoura lá na Embrapa e na UNB, na época que eu fiz mestrado. E assim, ela tem uma quantidade grande de beta e alfa-caroteno. São carotenoides com propriedade antioxidante e se a gente toma, e eles são pró-vitamina A. E se a gente toma vitamina A em forma de retinol, você pode se intoxicar, porque o seu organismo não vai conseguir absorver tudo, é só aquilo que precisa. E quando você toma em forma de provitamina A, de beta e alfa-caroteno, ele só converte em vitamina A quando você tiver necessitado. Então, ele vai ficar acumulado na pele. Quando você toma sol, né? Por isso tem bronzeador de cenoura. Você Ah, toma cenoura sol, bronze, né? você passa um bronzeador de cenoura, você vai ficar com bronze bonito. Quando você come, faz a dieta de cenoura, que eu já vi pessoas que têm esse hábito, né, de fazer dieta comendo uma fruta ou uma hortaliça específica, ele vai ficar amarelado. A pele vai ficar amarelada, mas é por causa dessa concentração de beta-caroteno e alfa-caroteno que acumula no tecido adiposo e que só vai se converter em vitamina A quando precisar. Então a gente fica com o negócio estocado, né? Sim, Você fica muito e mais não é tóxico. estocado. E não é É. tóxico, diferente. Entendi. Isso eu não Diferente do sabia, retinol. hein? Aí você também consegue fazer cápsulas de cenoura assim? Tem como? Não há necessidade, porque cenoura tem em todo local, né? Não, Você eu não pode tomar o sei, suco. né? E ó, eu fiz um estudo lá onde eu verifiquei porque a cenoura, os carotenoides da cenoura são termoláveis. Então, eles podem se degradar com a ação da luz, do oxigênio e do calor. Ai, Então, quando você tem alimentos com essas características, você tem que processar da maneira mais leve possível, usar um método de conservação ou de transformação que não envolva muito calor, nem oxigênio e nem luz. E mesmo assim, eu fiz os testes lá, a gente ainda perdia um pouco,
dos princípios ativos, né, dos componentes da cenoura. Então, o que que é legal? É você consumir ela fresca, in natura, Ai, tá ótimo. Perfeito. Bom, tá? Aí você consegue absorver. comer cenoura, melhor orgânica, né? Ou plantada no quintal de Com casa. certeza, sem sombra de dúvida. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui não tem. Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. William, tá tranquilo? Sì, ok. Voltando al tema del propolis, tá? A senhora falou el própolis verde tiene las características de la planta del alecrim que las abellas pegan, ¿no? Mas la pregunta es, porque yo entiendo que el própolis es una sustancia que las abellas É colocan uma resina. al ingreso de la, no sé cómo se llama en portugués, el panal de abellas, para evitar el ingreso de virus y fungi y patógenos así, varios, ¿no? Entonces, Uhum. mas as abelhas em todo o mundo produzem o propóleo, mas não em todo o mundo tem o alecrim, em todas partes. Então, eu imagino que elas estão pegando esse tipo de ah, está De produciendo ese pólen. propóleo no solo del alecrim, mas de tantas otras plantas, ¿no? Puede ser de plantas del trópico, plantas de climas más fríos. La pregunta es esa, ¿cómo el própolis verde solamente ven del alecrim o puede ser producido de otras plantas también? A própolis verde é do alecrim do campo. Agora, quando a abelha poliniza outras plantas, aí ele vai ser um própolis não verde, pode ser um própolis marrom, um própolis mais escuro. Depende muito de qual planta que a abelha obteve os nutrientes e ela transforma isso na resina, porque a própolis ela é a proteção da casa das abelhas para evitar que outros insetos penetrem nos buraquinhos que fica quando elas estão lá dentro. Então, Entendi. elas desenvolvem, elas criam a própolis como uma proteção, e junto com essa proteção vem essa imensidão de nutrientes para a gente. Ah, Tá, então o alecrim mas é todo. o própolis verde, né? Então aí seria Quer ver? outros própolis. Quando Outro própolis, exatamente. O própolis vermelho é uma planta que é lá do mangue. Ela não é. A própolis vermelha, a gente não consegue ela em qualquer local. Então tem que ser lá para o lado do mangue e ela obtida pela resina de uma planta que chama rapo de bugi. Essa resina é vermelha, então as abelhas pegam essa resina e vai lá, fazem a casinha, faz o fechamento da casinha lá e se transforma na própolis vermelho. Então ela é bem vermelha mesmo. por isso que Ah, no Então a Japão própolis, eles importam própolis como loucos daqui do Brasil, porque lá não tem alecrim do campo, aí um exatamente. monte é tudo exportado. Ah, entendi. E a própolis verde vem do alecrim do campo e assim, na região de Minas, Centro-Oeste, tem muito alecrim do campo. Agora, elas conseguem encontrar facilmente. Em outros estados, não. entendi. Então, então a gente tem que estar atento a essas questões, né? Porque junto com isso vem inúmeros benefícios para a saúde. Que legal. Então, quer dizer que não todos os própolis têm as propriedades, digamos, antivirales, igual que esse própolis verde, né? Cada cor, cada tipo de planta que é polinizada para a obtenção da própolis vai te proporcionar um determinado tratamento, um determinado nutriente. Então, não são todos iguais. Ah, que legal. Ótimo. Isso daí é novidade. Eu não entendia assim. Agora eu sei a diferença, o quão especial é um própolis verde. E É especial. por isso que é tão exportado, né?
Sim. E você sabia que os japoneses, eles descobriram o artepilin C, que é um componente da própolis verde altamente nutritivo, com várias propriedades terapêuticas importantíssimas, e eles patentearam lá no Japão. Eles compravam a própolis daqui, eles isolaram esse composto ativo, patentearam lá no Japão, e a patente ficou sendo dele por 10 anos. Só que já terminou o Ah, prazo. pegou. Então, Uau, pois é, que interessante. Como é o mundo, né? é Deixa eu ver se tem verdade. alguma pergunta aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Rosa, Bem, então vamos encerrar, né? eu acho que vamos encerrar.